Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 6. Está escrito assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amados, essa passagem eu creio que seja bem conhecido para muitas pessoas. Jesus estava ali na sua cidade e não conseguiu realizar muitos milagres ali na sua cidade. Por quê? Porque as pessoas se sentiam escandalizadas, essa palavra, e ficavam escandalizados por causa dele, é ofendidos, né? As pessoas se ofenderam por causa de Jesus. Ah, esse não é Jesus que a gente conhece? Como assim que ele tem essa sabedoria? Como assim que ele realiza milagres? Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é esse final dos versículos 5 e 6 que nós lemos aqui, o final do texto que nós lemos, que diz que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, nenhum, a palavra fala, ele não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Amados, Jesus, trazendo essa verdade, a aplicação dessa verdade para os nossos dias, para a nossa vida prática, Jesus, ele tem todo o poder. A palavra diz que todo o poder e toda a autoridade estão em Cristo Jesus. Em Colossenses diz que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus e nós, por estarmos nele, já recebemos a plenitude. Ou seja, nós já somos beneficiados por estarmos em Cristo Jesus com toda a plenitude de Deus. Por que muitas vezes, na maioria talvez, nós não desfrutamos dessa plenitude? Nós não participamos de todo esse poder, de toda essa plenitude de Deus. Amados, existe um meio pelo qual nós acessamos tudo isso. Qual que é o meio? A fé. É por meio da fé que nós somos salvos. A Bíblia fala assim: vocês são salvos pela graça, ou seja, é uma obra que Jesus fez sem o nosso esforço, não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Lá em Romanos capítulo 5 está escrito que por um único ato de obediência de um único homem, que é Jesus Cristo, ele conquistou vida para todos os homens. Ou seja, a obra de Cristo Jesus foi completa. Mas por que nem todos desfrutam dessa obra, dessa vida que Jesus conquistou? Por que nem todos são salvos? Porque não depositam a sua fé em Cristo Jesus, a sua confiança em Cristo Jesus e na sua obra. Mas o que ele precisava fazer para trazer vida para os homens, para os seres humanos, ele fez. Tudo está em Cristo Jesus. E nós, por estarmos em Cristo, como é o texto de Colossenses 2, 9 e 10, já recebemos a plenitude. E não vivemos e não desfrutamos, por quê? Porque não depositamos a nossa fé, a nossa confiança completa em Cristo Jesus. E, amados, essa fé, essa confiança não é simplesmente falar da boca para fora, mas é uma confiança que ela é gerada em nosso coração
A partir do momento em que somos convencidos pelo Espírito Santo, porque quem nos convence é o Espírito Santo, a partir do momento em que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, e aí nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus para a nossa salvação, e então o Espírito Santo vem habitar em nós, a partir daí, a nossa fé vai sendo o quê? Moldada, alimentada na pessoa de Jesus, para que a gente fixe os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé. Esse é o intuito, esse é o propósito. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E começamos a colocar a nossa confiança em muitas outras coisas. E aí, o ambiente da nossa vida, de repente, não é mais um ambiente de confiança em Cristo Jesus, mas é um ambiente de incredulidade. E nesse ambiente de incredulidade, o mesmo ambiente que Jesus estava ali na sua cidade, a palavra diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles, com a falta de fé, com a falta de confiança. E isso muitas vezes, amados, acaba acontecendo na nossa vida. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, que é aquele capítulo que fala sobre a galeria da fé, né? Nós chamamos a galeria da fé, fala todos os homens que viveram pela fé, cita ali em Hebreus capítulo 11, muitos desses homens, e o início fala assim, que eles receberam um bom testemunho porque eles viveram pela fé. Foi por meio da fé que eles receberam um bom testemunho. Ou seja, foram homens que depositaram a sua completa confiança em Deus, a sua completa confiança em Cristo Jesus. Eles entenderam que era em Deus que eles tinham todas as coisas, que eles podiam esperar em Deus, que eles podiam confiar em Deus, que eles podiam viver pacientemente confiando nas palavras de Deus. E esse é o intuito da nossa vida como cristãos, amados. Nós vivemos a nossa vida com essa certeza, eu posso e eu devo. E é um privilégio depositar a minha confiança na suficiência de Cristo Jesus, ou seja, em toda a sua obra, em toda a sua palavra. Eu posso confiar em Cristo. Eu posso viver essa vida e serei bem-aventurado e serei bem-aventurada se viver assim. Agora, muitas e muitas vezes nós acabamos alimentando um coração incrédulo. Por quê? Porque começamos a acreditar mais nos conceitos naturais, nos conceitos da ciência, nos conceitos dessa vida terrena aqui. Começamos a acreditar mais naquilo que os nossos olhos naturais enxergam do que nas verdades da palavra de Deus. E aí nós não desfrutamos das verdades da palavra de Deus. Amados, lá em Efésios fala várias e várias vezes que em Cristo e por meio de Cristo nós temos e podemos muitas coisas, que nós já somos abençoados, que nós somos perdoados, muitas e muitas coisas. Nós podemos extrair verdades maravilhosas, extraordinárias, lá na carta aos Efésios. Mas como que nós podemos desfrutar dessas verdades na nossa vida prática? Confiando que se está escrito, se Jesus realizou essa obra, então é a verdade. Então eu confio, eu deposito a minha confiança nessa verdade. Não naquilo que os meus olhos naturais podem ver, não naquilo que as circunstâncias me dizem, mas eu confio no que a palavra diz, no que Jesus Cristo fez, na obra que ele realizou. Amados, isso é um processo diário. É todos os dias nós precisamos aplicar essas verdades, criar um ambiente de fé na nossa vida, de confiança em Cristo Jesus. Na verdade, tudo está em Cristo. É como se, vamos colocar aqui como se Cristo Jesus fosse um local. Naquele local eu entro e o caminho ali para eu entrar e acessar é exatamente a fé, a confiança. Se eu não tiver fé, eu não vou querer entrar nesse lugar, mas se eu confio em Cristo Jesus, então eu quero entrar nesse local. Vamos colocar ele como um local, ele é uma pessoa. Mas só para ficar mais claro o nosso exemplo. Imagine que você tem
a cidade chamada Jesus Cristo. Nessa cidade, você só pode entrar, os portões dela se abrem por meio da fé. Um coração que confia em Cristo Jesus. E aí nessa cidade você entra e você pode acessar tudo o que está disponível ali naquela cidade. Tudo você tem ali. Você tem alimento, você tem provisão, você tem cura para suas emoções, tudo está ali. Existem partes que são mais longe, vamos dizer assim, e você precisa atravessar algumas ruas, alguma rodovia, um caminho para acessar alguns lugares. Então tem alguns lugares que você precisa ter perseverança. Por quê? Porque é uma cidade muito grande. E ali você tem tudo o que você precisa, mas o que você, para entrar ali você precisa do quê? De fé. E para permanecer ali desfrutando de tudo, é de fé que você precisa. Então você chega e você vê uma porta e está escrito ali cura emocional. E aí você entra naquela loja e você diz: "Uau, cura emocional, eu quero cura emocional". E a moeda, vamos dizer assim, amados, me entendam, não é como se a gente pudesse comprar, não, tá? Mas a moeda que funciona nesse reino aqui, nessa cidade aqui, é a fé. E aí você deposita toda a sua fé e você diz: "Eu creio". E aí você recebe o quê? A cura emocional. Mas aí vem o mordomo ali, o administrador, aquele que trabalha ali na loja e diz assim: "Olha, esse produto, a cura emocional, ele é entregue aos poucos. É porque é muita coisa, é muito grande, então ele não vai ser entregue imediato, da noite pro dia. Vai chegando na sua casa aos poucos, tá bom?" E aí você diz: "OK, eu quero". E aí você compra e você recebe aquele produto que você tanto sonhava, a cura emocional. E ele vai chegando aos poucos. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. E você vai recebendo. Amados, a nossa vida com Deus é assim. Nesse local chamado Cristo Jesus, nós temos tudo. Só que tem coisas que nós acessamos gradativamente, pacientemente, com perseverança. Agora, tudo o que está em Cristo é lícito para nós. Tudo o que está em Cristo, nós podemos desfrutar. Então, tudo que está aqui, a nossa fé pode tomar posse, se apropriar, pode pegar, comprar, vamos dizer assim. Jesus dá exemplos assim, né? Em Apocalipse ele diz: "Comprem de mim colírio para que seus olhos possam ver". Então, esse entendimento, essa parábola, né, que nós estamos utilizando aqui, esse exemplo que nós estamos utilizando é: em Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Agora, nós precisamos aprender a viver nessa cidade, vamos dizer, nesse exemplo que eu dei, é como se Cristo Jesus fosse uma cidade. Como que eu vou adquirindo e conquistando as coisas? Por meio da fé. Mas não é fé naquilo que não está em Cristo. Porque muitas vezes nós depositamos a nossa fé em coisas. Nós não depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e na suficiência dele, em tudo que ele tem para nós. Nós começamos a depositar a nossa fé em coisas, em sentimentos errados. Começamos, não, eu tenho fé para conquistar uma Ferrari, eu vou conquistar. Não, isso não está ali dentro da cidade, isso não está ali em Jesus Cristo. Então não adianta alimentar um tipo de fé errada. Não estou falando aqui que é errado ter uma Ferrari, amados. O que eu estou falando assim é sobre um coração de ganância, que eu só quero conquistar, né? A propósito de Deus para que você tenha a Ferrari, ok. Se há propósito de Deus, vai na fé. Agora o que eu estou falando aqui, amados, é que nós precisamos aprender ao quê? A discernir tudo que está em Cristo. Nós vamos aprendendo isso nos relacionando com Deus, com a palavra de Deus, lendo, estudando, meditando, orando. Nós vamos entendendo tudo que está disponível. E aí vamos acessando tudo isso gradativamente, de pouco a pouco,
perseverando, confiando, perseverando, confiando, e vamos o que? Desfrutando de tudo que Cristo tem disponível para nós. A paz, a alegria que há em Cristo Jesus, coisas que no mundo hoje são artigos de luxo. Paz e alegria verdadeiros. O mundo não tem isso, mas Cristo Jesus tem e tem de sobra. E nós podemos desfrutar disso por meio do que? Da fé, crendo que Jesus nos deu a paz que excede todo entendimento, crendo que nele nós temos a satisfação e a alegria completa que precisamos para viver. Então Jesus, nessa passagem que nós lemos aqui em Marcos, ele não pôde fazer muitas coisas, nada quase ali na cidade dele por causa da incredulidade, por causa da atmosfera de incredulidade. E assim acontece na nossa vida, nós não acessamos, no exemplo que eu dei, a cidade chamada Jesus Cristo, nós não acessamos, por quê? Porque não temos fé. E aí ficamos de fora de tudo aquilo que Cristo tem para nós, que Cristo já conquistou para nós, que está disponível para nós, e nós estamos tentando adquirir essas coisas em outros lugares. Ou depositando a nossa fé de uma forma errada, depositando a nossa fé na nossa própria fé. Não, a minha fé é forte, eu creio, eu confio. Não, não é sobre a nossa fé. A fé pode ser tão pequena como um grão de mostarda, mas se ela for depositada no local correto, que é Cristo Jesus, ela vai frutificar e vai frutificar muito. Não é sobre o tamanho da nossa fé, é sobre onde ela está aplicada. É sobre o local no qual ela está aplicada. E muitas vezes, amados, nós não desfrutamos tudo que Cristo tem para nós, por quê? Porque somos incrédulos no sentido de que depositamos a nossa fé no lugar errado, na pessoa errada, no sentimento errado. Na verdade, não podemos depositar a nossa fé em sentimento nenhum, né? Não podemos viver por sentimentos, por emoções. Devemos viver em confiança em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus, porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. É Cristo, é Cristo. Precisamos aprender a depositar a nossa fé completamente em Cristo Jesus. E então desfrutaremos desse ambiente de curas, de milagres, de poder, de coisas extraordinárias. E é como eu mencionei, amados, às vezes nós pensamos só em milagres, poder, coisas extraordinárias, em coisas muito grandes. Mas hoje em dia você desfrutar de uma família em que existe paz, harmonia, gratidão, alegria, amados, isso está produto extinto quase. Tá sendo difícil viver assim, amados, encontrar uma família que viva assim. Então, se nós temos uma família assim, uau! Significa que o quê? Que estamos colocando a nossa fé no local certo. Estamos desfrutando daquilo que Deus tem para nós. É artigo de luxo hoje em dia. Hoje em dia é artigo de luxo desfrutar de uma família, de uma casa, de um lar em que você sai para trabalhar e não vê a hora de voltar, por quê? Porque o ambiente da tua casa, o ambiente da tua família é um ambiente de cura, é um ambiente que restaura, é um ambiente que traz força. Sabe, casamentos assim, que você fica o tempo distante ali do seu cônjuge, porque tá trabalhando, tá resolvendo coisas e você não vê a hora de estar junto novamente, por quê? Porque o teu cônjuge é aquela pessoa que traz cura, que traz restauração, que traz alegria, que traz paz. Isso tá virando artigo de luxo, amados. E isso é o que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós não vivemos isso porque estamos depositando a nossa fé nas coisas erradas, na pessoa errada. Precisamos aprender a depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Então, que eu e você, nós possamos deixar o nosso coração mesmo se encher de completa confiança em Cristo Jesus e desfrutar e ver acontecer na nossa vida todas as coisas extraordinárias que Cristo já conquistou para nós, que já estão disponíveis para nós no reino de Deus. Nós só precisamos aprender a viver nesse reino. E não tem como viver sem fé. Hebreus 11 fala isso. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. É impossível. É por meio da fé. O que é a fé? Essa confiança.
É uma confiança 100%. Eu confio em Ti, Jesus. Eu confio na Tua palavra, confio na Tua obra, eu confio naquilo que o Senhor, por meio do Teu Espírito, testifica ao meu espírito. Eu confio e eu avanço, confiando plenamente, perseverando naquilo que o Senhor tem me falado, me instruído, me ensinado. Que eu e você possamos viver assim e ver coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida e ao nosso redor, por intermédio da nossa vida. Mais do que ver acontecendo na nossa vida, é glorioso demais ver a atuação de Deus em nós e de repente atuando através de nós, como está escrito, como rios de água viva, fluindo do nosso interior, atingindo as pessoas ao nosso redor. Nós vamos vivendo a cura e vamos transmitindo cura para as pessoas. Nós vamos vivendo a paz e vamos transmitindo paz para as pessoas. Nós vamos desfrutando da alegria que só há em Cristo Jesus e vamos transmitindo essa alegria. Ah, amados, isso é glorioso demais e não tem como nós entrarmos nesse ambiente de fé, nesse ambiente em que Jesus atua livremente. Não tem como nós vivermos isso com o nosso coração em tantas outras coisas desse mundo aqui, que nós possamos colocar mesmo todo o nosso coração em completa confiança em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua mensagem, pelo Teu ensinamento. Ah, Pai, eu oro mesmo para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos no Senhor. Que o Senhor nos ajude a ver como o Senhor vê. Nós queremos confiar completamente no Senhor. Não queremos ser enganados, ludibriados, iludidos pelas ofertas das trevas. Não queremos ser enganados pela aparência das circunstâncias. Não queremos viver por meio das circunstâncias. Queremos viver por meio da fé e da confiança completa em Cristo Jesus, em tudo que Cristo é, em tudo que Cristo fez, em toda a palavra do Senhor. É assim que queremos viver, Pai. Nos ajuda nisso. Nos ajuda nesse processo, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.